Mais uma rodada do Campeonato Brasileiro se encerra e este vídeo é um teste de paciência, pelo menos para mim. A gente vai falar sobre tudo o que aconteceu nessa rodada, todos os jogos que já se encerraram, faltando apenas Goiás e Curitiba, que vai acontecer ainda daqui a pouco. A gente vai ver a classificação, comentar jogo a jogo, mas eu gostaria de fazer um aviso. O Campeonato Brasileiro tem sido permeado por erros grosseiros de arbitragem. Obviamente que eu, enquanto torcedor palmeirense, fico mais exposto aos erros que são cometidos nos jogos em que o Palmeiras atua. Eu vou comentar sobre essa situação num segundo vídeo. Eu resolvi separar o vídeo de hoje para falar apenas dos jogos, para não misturar tanto, assim, senão ia ficar muito longo, porque a gente vai longe nesse tema. Então eu vou gravar agora falando sobre a rodada, vou tentar evitar de comentar os absurdos que estão acontecendo, e aí num vídeo sequente, que vai ser gravado assim que eu terminar esse, a gente vai falar sobre o caso específico do Palmeiras, das declarações do João Martins, da nota da CBF respondendo o João Martins e da nota do Palmeiras respondendo a CBF. E eu vou, obviamente, adicionar os meus comentários aqui também. Certo? Mas como eu falei, para não misturar os assuntos, eu vou me focar e tentar manter a calma nesse vídeo e falar só da parte dos resultados e rodada, etc e tal. Certo? Então vamos lá. Antes de mais nada, eu sempre esqueço, inscrevam-se aqui no canal para receberem mais vídeos e continuarem acompanhando o que a gente publica. Então eu vou pô-lo na tela aqui. Vamos lá, o Palmeiras veio a campo com uma escalação bastante alternativa, o que inclusive explica por que é que o time titular não foi poupado ali na partida contra o Bolívar, que a gente tinha comentado, né, no último jogo, que foi estranho, mas isso explica que provavelmente já havia um planejamento nesse sentido de entrar com um time diferente aqui contra o Atlético Paranaense. Então, veio com o goleiro Everton, o Garcia na direita, a dupla de zaga era conhecida de Gustavo Gomes e Murilo, na esquerda o Vanderlan. O trio de meio-campistas dessa vez foi formado pelo Richard Rios, uma adaptação de um zagueiro Naves jogando como volante, o John, abertos pelos lados o Luiz Guilherme e o Breno Lopes, e no ataque o Hendrick. Chegaram a trocar de lado em alguns momentos ali o Luiz Guilherme e o Breno Lopes inclusive fez um bom lance do gol pela direita e tal, mas essa é a escalação bem alternativa, com bastante molecada, um time menos entrosado, certamente, né, menos experiente, e apesar disso, no primeiro tempo, não fez uma atuação do ponto de vista defensivo tão segura, deu chance ao Atlético Paranaense, mas conseguiu criar também alguns lances. E, inclusive teve um pênalti desperdiçado pelo Hendrick, que fez muita falta, ele bateu muito mal, bateu com aqueles jeitinhos de... uma coisa meio neymaresca, sabe? Evite ser o Neymar, Hendrick. Tudo que você precisa fazer na sua carreira é não ser o Neymar, daí pra frente é só sucesso. Fez muita falta. Apesar disso, o Palmeiras conseguiu abrir 2-0. 1-0 no primeiro tempo, no segundo tempo conta um pouco com a sorte. Gabriel Menino tem um chute desviado, a bola entra, 2-0. O Palmeiras criou para fazer gols? Criou. Mas também, como eu falei, deu chance ao Atlético, não era um jogo totalmente seguro. Até que em dado momento da partida, a expulsão do lateral direito, Garcia. No primeiro tempo ele toma um cartão amarelo por atrasar uma reposição de bola. É compreensível, né? Não é sempre que acontece, mas é compreensível. No segundo tempo, é um pênalti, que é daqueles pênaltis que o jogador tá virando, pulando, saltando, e a bola, ele não tá nem olhando para a bola bate na mão dele. Mas ok, eventualmente marcam-se pênaltis assim, às vezes não, mas às vezes sim. Marcou-se. O que eu não entendo é a expulsão do jovem ali, que claramente não estava tirando vantagem do lance. Ele não expandiu o braço, não pôs o braço para cortar o lance. A gente vai falar sobre a questão da arbitragem, eu vou falar nesse próximo vídeo para não ficar enchendo muito aqui neste, tá? Ele acaba sendo expulso, num critério que, se o juiz tomasse desde o começo da partida, outras pessoas deveriam ter sido expulsas também. Aliás, você que torce para o Atlético Paranaense, caso você esteja vendo esse vídeo, esse zagueiro que fez o pênalti no primeiro tempo, mande-o embora amanhã. Peça à diretoria que o negocie, troque ele por 2 pastéis e um caldo de cana, troque ele por um pneu careca, o que for, o que vier, vale a pena. Ele compromete a defesa do seu time, ele colocou o seu time sob risco de jogar com 1 a menos desde o primeiro minuto de jogo e já sair com 1-0 contra. E certamente, cedo ou tarde, esse cara vai comprometer vocês em algum campeonato, algum mata-mata, esse cara vai colocar vocês na lona. Foi extremamente infeliz e violento e certamente vai trazer problemas cedo ou tarde. Mas voltando ao assunto, com 1 a menos, o Palmeiras passou a mudar um pouco seu esquema. Tiveram várias alterações, entrou o Gabriel Menino no lugar do Rios, entrou o Rony no lugar do Hendrick, entrou o Fabinho no lugar do Luiz Guilherme, dentre outras mudanças. E uma delas foi o Luan, que entrou como terceiro zagueiro. E o Palmeiras passou a jogar assim, uma espécie de 5-3-1, o Rony lá na frente tentando puxar contra-ataque, contundido ainda, porque ele ainda se machucou.
Então não tinha nem muito o que fazer, como se o Palmeiras tivesse 2 jogadores a menos. E depois dessa expulsão, então teve o gol de pênalti do Atlético Paranaense e o Atlético continuou martelando. E o Palmeiras já não tinha forças para sair do campo de defesa. E acaba tomando um gol num lance até que eu diria que ironicamente aconteceu pelo Palmeiras estar com os 3 zagueiros. Quando você tem 3 zagueiros, muda um pouco a dinâmica da marcação. Você não fica cada um encostado no atacante, até porque o outro time geralmente não tem 3 atacantes, tem 1 ou 2. E os laterais acabam pegando os pontas, né? Então fica sempre alguém na sobra. E esse cara que está na sobra, ele não encosta no atacante que ele está marcando. E às vezes acontece, como aconteceu aqui, entre o Luan e o Gustavo Gomes, de um achar que o outro está marcando o sujeito. O Vitor Roque, eu vou pegar alguém aqui, vamos pegar esse aqui só para ilustrar a situação. Foi um lance aqui pela direita, uma bola cruzada. O Luan teve o Vitor Roque passando aqui pelas costas dele, entre ele e o Gustavo Gomes. O Gustavo Gomes teve a impressão, bom, o Luan tá ali, ele pega. Só que o Luan tá de costas, ele não tá vendo. E o Gustavo Gomes não acompanhou. Se ele viesse junto, tinha chance de tentar interceptar o lance. Como ele não veio junto, achou que o Luan ia pegar o cara. E o Luan, que tá de costas, sabe que tem mais um zagueiro atrás. Bom, o Gomes deve estar pegando o cara. Um deixou pro outro, o cara apareceu no meio dos dois e fez o gol de cabeça. Então, se tivessem 2 zagueiros, talvez não acontecesse esse gol. Ironicamente, o Palmeiras teria defendido melhor com um zagueiro a menos, acredito, nesse lance, pelo menos em específico. Enfim, tragédias à parte, como eu falei, não sei nem se eu já falei ou não, tô meio perdido hoje. Mas então o Palmeiras não fez, dadas as circunstâncias, o time que entrou em campo não foi uma partida ruim, assim, né? Alguns jogadores até tiveram atuações individuais um pouco abaixo, tipo o Fabinho que entrou, o Vanderlan não foi tão bem, mas considerando o nível da garotada e tal, foi um jogo razoável, onde eles conseguiram abrir o 2-0 e poderiam até ter saído com melhor sorte, não fosse essa arbitragem covarde e ineficiente da partida de ontem. O final da história nós já sabemos, o Atlético conseguiu buscar um empate e foi bastante triste mais uma vez para o Palmeiras, mais um empate bem amargo. Agora vamos comentar o resto da rodada do Campeonato Brasileiro. Para isso eu vou pôr na tela aqui para vocês, aliás deixa eu mudar de tela, né? Vamos colocar a maior, que aí fica mais fácil de vocês verem. Então vamos lá, a gente vai começar falando do jogo do São Paulo e do Fluminense. Essa é uma partida que eu não consegui assistir inteira porque eu estava ocupado, mas enfim. Então o São Paulo, pelo que eu consegui acompanhar, jogou melhor que o Fluminense. O primeiro tempo foi mais o São Paulo, criou as melhores chances. O Fluminense no primeiro tempo até meio recuado e no segundo tentou jogar um pouco mais, mas já sem surtir muito efeito. As melhores chances foram do São Paulo, ele fez o gol, então foi melhor que o Fluminense, merecido 1-0. O Fluminense, como a gente comentou no começo do campeonato, pelo estilo de jogo, como funcionam as coisas, a idade do elenco, tem várias questões, né? Tenderia a não manter o mesmo ritmo que ele vinha lá trazendo de trás, lá ali desde que ele venceu a final do Carioca, goleou o River Plate, tudo estava numa fase muito boa, goleava todo mundo, jogava bonito e tal. A gente sabia que era difícil disso ser mantido. E aparentemente não foi mesmo. Com esse resultado, inclusive o São Paulo, que não dá nenhum espetáculo assim, já está empatado com o Fluminense em número de pontos. Então o rendimento do Fluminense caiu. A outra partida, essa eu consegui acompanhar, foi entre Flamengo e Fortaleza. Eu fiquei intercalando entre essa e a partida do Grêmio. Eu vi os 2 jogos ali meio a meio. Bom, o Flamengo jogou melhor que o Fortaleza desde o primeiro momento. O Fortaleza começou recuado, tomou o primeiro gol e aí passou a tentar pressionar em cima. Depois de tomar o gol, começou a pressionar o Flamengo já no campo de defesa, a saída de jogo do Flamengo. Mas não adiantou muito. A gente fala, eu falo pelo menos, né, que o Fortaleza é um time bem treinado. Demonstrou isso ontem, assim, você vê que ele tem esquema de jogo, tem posicionamento e tal, mas não tem os melhores atletas. O problema do Fortaleza é só esse, não tem um grande elenco. Então, mesmo que jogue num esqueminha legal, assim, vai pegar times fortes que vão vencê-lo eventualmente, e aconteceu isso ontem também. O Flamengo jogou melhor, depois que abriu o placar, conseguiu ainda mais um gol e terminou 2-0 a partida. Jogou melhor o Flamengo, merecida a vitória. O Flamengo ontem jogou com mais afinco do que vem mostrando ultimamente. No outro jogo, então, entre o Bahia e o Grêmio, apesar de jogar fora de casa, o Grêmio começou melhor, criando chances, fez 1-0, o Bahia a partir daí só começou a jogar, e aí sim, criou as suas oportunidades só depois de ter tomado o gol, que se ligou no jogo, conseguiu um empate, no segundo tempo o Grêmio volta buscando o resultado e consegue. Volta jogando melhor de novo, se impõe sobre o Bahia não necessariamente expôs o Grêmio ao mesmo risco que o Grêmio impôs ali ao Bahia, e conseguiu com isso, foi criando chances, e no volume de chances, fez o segundo gol, terminou na frente, 2-1. Ao contrário do seu rival, o Internacional, que jogou contra o Cruzeiro no Beira-Rio, e aí sim, o Internacional não jogou bem. Primeiro tempo começou o Cruzeiro melhor, o Cruzeiro chegou a perder 2 gols incríveis, inclusive. O Wesley podia ter feito um gol, teve um outro lance cara a cara também que o cara chutou para fora.
a bola passou raspando na trave, o Cruzeiro deveria ter feito o seu gol, não foi eficiente, terminou em 0-0. Depois de terminar o primeiro tempo em 0-0, no segundo tempo o Cruzeiro já não conseguiu jogar da mesma forma, isso porque tinha um jogador a menos a partir de dada minutagem ali. Então, jogando com 10, aí o Internacional passou ele a dominar o jogo, aí sim, tentou impor ali o volume de jogo, criar alguma chance, mas também não foi muito perigoso. O Cruzeiro gerou, enquanto esteve com 11, jogou melhor e teve mais chance de vencer a partida do que o Internacional. No dia seguinte, no domingo, o Corinthians pegou o Red Bull Bragantino e, mais uma vez, né, não jogou bem, chegou a criar alguma chance, mas naquela pressão, no afoba, tá jogando em casa e tal, vai todo mundo se esforçando um pouquinho, acaba criando alguma coisa, mas o Red Bull foi mais senhor do jogo do que o Corinthians. Inclusive, o gol foi do Sacha, que eu não sei se vocês têm acompanhado o Campeonato Brasileiro assim num espectro mais amplo. O Sacha tem feito um belo Campeonato Brasileiro. Eu não acho que ele seja um craque nem nada e tal, mas frequentemente ele tem decidido jogos para o Bragantino, tem feito gol que abre o placar, tem dado passes para gol, tem ele próprio feito gols com muita frequência. Então o Sacha tem feito um campeonato bem interessante, ele está como diria o Galvão Bueno, vive um grande momento por ali. Com um gol dele, o Red Bull Bragantino, ainda no primeiro tempo, aos 16 minutos, abriu o placar e manteve até o final assim a partida, vencendo o Corinthians fora de casa, portanto, por 1-0. Resultado que aproxima o Corinthians mais da zona de rebaixamento. A gente vai ver que está complicada a situação. No Newton Santos, o Botafogo pegou o Vasco e não tomou conhecimento, né? Foi melhor que o Vasco a maior parte do tempo. O Vasco chegou a ter uma chance com o Pedro Raul, uma chance cara a cara de fazer pelo menos um gol ali, mas não criou tantas oportunidades. O Botafogo foi melhor, venceu na moralzinha, 2-0, portanto, no embate entre os times cariocas, e segue líder o Botafogo, meu irmão. A gente vai ver aqui o jogo do Atlético contra o América, que também foi 2-2, um empate aí, em que o Atlético Mineiro abriu 2-0, jogava melhor de fato, mas a partir do 2-0 parece que reduziu um pouco o ritmo. E aí o América Mineiro, que não estava morto no jogo, mas começou a se empolgar um pouco mais, partiu mais para o ataque, teve alguma chance ali, alguns cabeceiros perigosos e tal. O Atlético Mineiro continuou respondendo, ainda teve alguma chance, mas a partir daí o América foi descontando o placar até chegar ao empate, que para o torcedor do Atlético Mineiro deve ter sido meio duro, né? E para o torcedor do América é um pouco promissor, porque o time não jogou mal, apesar de ter saído perdendo, né, de uma forma mais chamativa, mas o time jogou razoavelmente bem. Então dá uma expectativa aí para os jogos da Copa do Brasil, na decisão ali que vai ter contra o Corinthians. Inclusive, se você quiser saber mais sobre os jogos da Copa do Brasil, eu já tenho um vídeo pronto aqui falando sobre os duelos, dando os meus palpites e falando o que eu acho das partidas. Já está aqui no canal, você pode assistir também, certo? Então a gente teve também o jogo do Atlético Paranaense contra o Palmeiras, que a gente já falou como foi, não vou me repetir muito aqui. Teve o jogo do Cuiabá contra o Santos, sonoro 3-0, o Cuiabá deu uma amassada no Santos, jogando em casa, e os lances até o segundo e o terceiro gol do Santos, do Cuiabá, contaram com uma passividade da defesa do Santos, que ficou toda posicionada dentro da área, não tinha ninguém ali fazendo pressão nos jogadores da intermediária, que finalizaram de longe, acertaram 2 belos chutes e ampliaram o placar. O primeiro gol foi do Daverson, cobrança de escanteio, mas o Santos não criou nada, mais uma vez. Jogou muito pouco o Santos, tem jogado um futebol paupérrimo e com isso vai acumulando derrotas aí no Campeonato Brasileiro. E só lembrando que tá de parabéns ali a torcida do Santos, que ficou jogando rojão no goleiro Cássio. Vocês estão de parabéns, vão ajudar muito o time mesmo nessa reta aqui de Campeonato Brasileiro. Vocês estão vendo que fora de casa tá difícil, em casa vai ser difícil também, graças a vocês. Parabéns aí, muito esperto da sua parte. E a gente vai ter o jogo do Goiás do Curitiba, que ainda não aconteceu, né? Então não posso comentar o jogo que não foi. Esse foi o resumo da rodada. Eu vou colocar para vocês agora aqui só a classificação para a gente ver junto como é que está a situação. Então, do Botafogo, que segue líder com 33 pontos, 7 pontos à frente do Grêmio, que é o segundo com 26. O Flamengo tem 25. O Palmeiras, que ficou no empate, ficou com 23. E o Red Bull Bragantino sobe e encosta no Palmeiras ali com 23 também. O Fluminense e o São Paulo têm 21, empatados com o Internacional, que tem a mesma pontuação. Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Fortaleza têm 20 cada. O Cruzeiro 18. O Cuiabá tem 15, o Santos 13, o Bahia 12, empatado com o Corinthians. E agora a gente entra na zona de rebaixamento, que tem Goiás, Vasco, América Mineiro e Curitiba. Como o Goiás e o Curitiba jogam hoje, cada um deles pode somar 0, 1 ou 3 pontos. O Goiás, portanto, poderia ir a 14 e aí levaria para a zona do rebaixamento o Corinthians, a depender então do resultado aqui desse jogo. Se o Goiás empatar, pelo saldo de gols, continuaria na zona de rebaixamento, embora também fosse a 12 pontos. Em caso de derrota, obviamente,
Aí quem iria a 7 é o Coritiba e o Goiás ficaria com 11. Então essa é a classificação do Campeonato Brasileiro. Você vê que a disputa pelo título está ficando ali, obviamente, o Botafogo como favorito nesse momento, e seus perseguidores ainda são Grêmio, Flamengo, Palmeiras, agora entrando na briga aí o Bragantino, mas já um pouco mais longe, né? O Palmeiras já tem 10 pontos, por exemplo, de desvantagem. O Flamengo 8. Então assim, não é impossível buscar, mas também, obviamente, que é uma vantagem bem grande a ser considerada, e por isso colocam o Botafogo como o favorito nesse momento, tá certo? Então esse é o vídeo do resumo da rodada aqui do Campeonato Brasileiro. Eu falei mais das partidas e evitei me envolver em polêmicas. Você que está me assistindo aqui então, inscreva-se no canal que você vai receber o próximo vídeo que vai sair a seguir, em que a gente vai falar do outro aspecto dessa e de outras rodadas, da polêmica de arbitragem do jogo do Palmeiras, das declarações envolvendo isso e tudo que decorreu desses acontecimentos, tá certo? Eu queria então agradecer a todos que acompanharam até aqui, sempre lembrando, você pode avaliar esse vídeo também, se você deixar o seu like, você me ajuda a dar sequência aqui no trabalho, tá certo? Por enquanto é isso, espero todos vocês aqui em breve e até a próxima.